Tite, você é burro demais, cara! Você é burro demais, Tite! Mas no domingo, uma vitória para aliviar o clima e colocar o Cruzeiro na liderança do Campeonato Mineiro. Nós vimos dos resultados negativos, com todas as pressões que um grande clube te dá. E saber absorver isso é um sinal de maturidade. De fato, não tem sido um começo de trabalho tranquilo para o Tite. Em 9 jogos, foram 5 derrotas. 3 pelo Campeonato Mineiro e as outras 2 no Brasileirão. E olha que com direito a uma goleada para o Botafogo, 4-0 dentro do Newton Santos e uma virada para o Coxa em casa, com protesto da torcida. O Cruzeiro precisando ganhar. Aí você troca os laterais ficam assim, ó. Um pro outro, um pro outro, um pro outro. Eu respeito o torcedor. Eu tenho comigo o sentimento do torcedor, de compreensão do sentimento, da busca do resultado, dele ter e querer que o seu time vença, e eu tenho absolutamente nada a falar a esse respeito, a não ser respeitar essa situação toda, essa manifestação toda do torcedor. Ao menos as 4 vitórias aconteceram no estadual. A última foi contra o América, que tirou o Cabuloso de fora da zona de classificação para a semifinal e o colocou na liderança geral do Campeonato Mineiro. Acredito que a gente não foi um jogo muito diferente do que foi contra o Coritiba e contra o Betim. A gente mandou nos 3 jogos, nos impondo, indo bem, tendo chance. Só que hoje a gente conseguiu, graças a Deus, converter em gol e não sofrer lá atrás. Agora, para confirmar a melhor campanha da fase de grupos, basta o Cruzeiro vencer a URT no próximo sábado. Só que antes disso, tem um duelo muito duro pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa viaja e enfrenta o Mirassol dentro do Maião, estádio onde o Leão ainda não sabe o que é perder pela Série A. As vitórias trazem alívio, mas o Tite sabe que esse alívio pode durar só 24 horas. Só hoje à noite, amanhã já tem de novo. Não adianta, o futebol ele é assim. Hoje à noite, amanhã já tem de novo? No caso ali, de domingo para segunda. Então, desde ontem já foi embora, né? A noite de sono boa que ele dormiu foi de domingo para segunda. Só de domingo para segunda. Isso. Aí, a partir de segunda até o momento do jogo... É isso. Pressão. Sim. É o momento que ele vive, é o momento que o Cruzeiro vive, precisando de vencer no Campeonato Brasileiro. 4 vitórias que o Cruzeiro tem. São todas elas no Campeonato Mineiro, né, HG? Boa tarde, né? Dá boa tarde, comecei a falar assim. Boa tarde, Montiato. Boa tarde para você, todos no problema. estúdio e a quem nos acompanha. E é muito do que falávamos ontem, né? Não enxerga evolução, porque esse momento de pressão, ele se dá também por conta de uma sequência ruim. Então, a evolução, a mudança do quadro precisa de uma sequência boa. E essa sequência tem o Mirassol no caminho, daqui a pouco o Cruzeiro vai ter outros jogos também do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, o Flamengo um pouco mais adiante. Então, é por isso que a vitória contra o América, ela deu um breve alívio, uma vitória que eu consegui enxergar um pouquinho mais de solidez, mas não acho evolução assim, a pressão segue grande para que o time, os jogadores e o próprio técnico Tite consiga dar, neste momento, HG, impossível um trabalho quando ele começa, você sempre precisa dos resultados, tá? Mas é que eu não olho só os resultados. Mas para o Tite, neste instante, ele precisa mais do que de resultado do que de desempenho. Porque a confiança, ele chegou num nível de confiança que a gente não sabia qual era, apenas por conta do currículo do Tite, tirou um tempo para se cuidar, mas ele já deu uma gastada nesses 9 jogos do Cruzeiro que aconteceram. Mas boa tarde para todo mundo, mas a sequência de jogos que ele tem pode dar isso a ele, né? Pode. Ele faz um jogo interessante, correto, bacana, conseguiu o resultado diante do América. Pega o Mirassol agora. O Mirassol é um adversário complicado, jogando fora de casa, mas eu prefiro analisar o Cruzeiro. O Cruzeiro tem capacidade, já demonstrou isso na temporada passada. Era o Cruzeiro do Leonardo Jardim, mas era o Cruzeiro. Era o Cruzeiro. O Cruzeiro capaz, que foi melhor que o Mirassol jogando lá, que teve um pênalti não marcado para o Cruzeiro, de forma até absurda. Foi o pênalti da Manchete, né? Foi o pênalti da Manchete, o jogador tira a bola de dentro da área.
com as mãos. Então, olhando para esse lado, o Cruzeiro pode emplacar sim uma sequência, que é aquela sequência de confiança. Vencendo a equipe do América, aí vem um jogo contra o Mirassol, consegue um bom resultado também. Depois vem um jogo contra o RT, que é a confirmação da classificação para a próxima fase no Campeonato Mineiro. E depois pega o Corinthians, né, jogando dentro de casa. Aí, possivelmente, aquele jogo que a gente... Quando a gente faz essa análise pensando assim, estou pensando lá na frente o que pode ser esse Cruzeiro. Um jogo da afirmação do trabalho do Tite. Depois de você pegar uma sequência negativa que você pegou, de ter as dificuldades que ele teve, de ter, como o Gabriel colocou na reportagem, teve um adeus Tite no jogo contra o Coritiba. Olha o peso que é isso, com tão pouco tempo na temporada. Você acha que amanhã, se ganha, já é o jogo da afirmação? Não, mas a sequência sim. Por isso que eu falei a sequência. Amanhã é um jogo importante para a afirmação, o desenho da afirmação. O que é o desenho da afirmação? Ganha do América, ganha do Mirassol, ganha da URT e aí vai para o jogo contra o Corinthians. Como que vai estar o Mineirão? Do jeito que a gente acostumou a ver nos últimos jogos. Quando o Cruzeiro estava bem, 35, deu o jogo contra o Pouso Alegre, deu 35 mil torcedores. Cruzeiro com o time todo reserva. Que a torcida do Cruzeiro está entusiasmada com o momento, está acreditando na temporada do Cruzeiro. Então, esse momento, esse corte agora, ele pode ser fundamental para a temporada do Tite. Eu trabalhei lá na década de 90 com um rapaz, um senhor lá em Divinópolis, que ele foi muito rico. E ele perdeu tudo. Zé Lagoa. Não. Chamava Guilherme. Só que eu não vou falar a cidade dele não, porque ele era muito conhecido lá, era uma cidade do interior, lá no Triângulo Mineiro. Ele era muito rico, ele perdeu tudo, foi parar em Divinópolis, foi trabalhar comigo no Lojão das Fábricas. Você lembra, na 1º de junho ali. Eu era vendedor lá, tá ligado? Lá no Lojão das Fábricas. Conheço demais, muito. Aí, uma vez ele falou comigo assim, a gente estava almoçando, ele falou comigo assim, Heber, eu fui muito rico, cara. Eu acostumar com essa vida atual que eu tô levando aqui, pra mim é difícil demais, mas eu vou recomeçar, vai dar tudo certo e tal. E o tempo foi passando e ele foi sofrendo cada vez mais, sofrendo. Por quê? Porque ele era exigente, porque ele tinha um nível que foi muito alto. E depois que você atinge esse nível, você voltar a conviver com o que não está daquele... Pelo menos não encontrar pelo caminho que você encontrava antes é mais difícil. Agora faz o paralelo. Readaptação e tal. Aí agora eu vou te explicar onde eu quero chegar, porque você sofre de ejaculação precoce. Você não espera eu acabar a história, meu irmão, para você já querer o final. Você nunca leu um livro na sua vida. Porque você vai lá, pega o início da história, vai lá no meio, lê uma página, vai lá no final, lê uma página, e agora que eu fiquei sabendo que a Claudinha me falou que você vai lá na IA e baixa e escreve assim, IA, faça para mim o resumo das veias abertas da América Latina do Eduardo Galeano. Aí dá pra ele o resumo, aí ele chega nas rodinhas, porque eu li o livro do Eduardo Galeano e tal, leu porra nenhuma, ele pegou lá o negócio. Mas enfim, deixa eu te Que explicar. loucura, você conta a piada, ele já fala assim, que hora que eu vou rir? É isso aí, cara, é chatérrimo. Mas aí eu vou te explicar agora onde eu quero chegar. Sou senhor, eu tenho impaciência. O torcedor do Cruzeiro, por favor, eu não quero ser sommelier de torcida, não. Mas o torcedor do Cruzeiro, se ele xingar na arquibancada, se ele pistolar na arquibancada, vocês precisam entender. Eu vou explicar por quê. Olha onde ele passou, olha onde o Cruzeiro estava antes do rebaixamento, olha para onde o Cruzeiro foi na época do rebaixamento, ou antes do rebaixamento, com tudo aquilo que aconteceu, aí depois do rebaixamento, os 3 anos de Série B, aí o Ronaldo compra o clube, aí o Pedrinho compra o clube, aí o clube entra numa nova fase. E aí, nessa nova fase, chega um cara aqui, que é o cara que deixou o Cruzeiro rico de ideias, que é exatamente o Leonardo Jardim, que implanta uma filosofia de trabalho dentro do clube. E aí depois esse cara sai do clube, e aí qualquer outro treinador que vier depois dele, o torcedor vai ter uma paciência menor. Porque o torcedor experimentou, embora não tenha ganhado um título, experimentou uma delícia, que ele viveu anteriormente. Então o torcedor não está preparado, Tim, você vai sofrer um troço aí, meu irmão. Você vai sofrer um troço aí. Cara, aqui, ó, fecha nele aqui. Você vai sofrer um troço. Por que você tá desse jeito? Você vai sofrer um troço. Que isso? Você é um doente. Como é que é o negócio? Cara, mas o HG. Peraí, tô entendendo que tá rindo. Não, eu não posso falar. Tá debochando da sua comparação, né? Não posso. Não, e depois eu falo com você. Eu vou falar. Porque você pode ser cancelado? Eu vou falar. Não, eu vou falar. Ele tá debochando. Ele entendeu fora do ar. Ele entendeu que você deu uma mensagem subliminar aí. Quando tiver fora do ar, eu vou falar. Vou. Não. Pode deixar que depois eu resolvo com ele. Mas é coisa boa ou ruim? Boa. Pra mim? Demais. Nossa, velho. Agora você me ganhou. Bom mesmo, sabe o que é?
É não pagar juros abusivos. Aí isso aqui, sim. ó. Aí é prestação de serviço para a população, gente. Por quê? Porque aqui você pode receber até 80% de volta daquilo que você pagou de forma indevida. Calma que eu vou chegar lá. O Eltinho já está aqui. Como? Calma que eu vou chegar lá. Você financiou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, e aí você pagou o financiamento, quitou, vendeu antes de quitar, e etc. e tal. Se você pagou juros abusivos, você pode receber até 80% de volta. Se você tem um financiamento atualmente e está pagando juros abusivos, você pode receber dinheiro de volta. Até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. E como é que você vai fazer para descobrir se você pagou ou está pagando juros abusivos? Você vai pegar o telefone e vai chamar no 2566-2701. E aí é o WhatsApp, tá? Vai falar com os nossos consultores. A equipe do Dr. Max está esperando o seu contato para você solicitar, atenção, solicitar uma consulta. A consulta é de graça. Por que você vai abrir mão de fazer uma consulta e identificar juros abusivos? Teve gente que procurou e se deu bem. Você quer ver? Olha isso aí, se liga. Bom dia a todos. Estou aqui agradecendo pelo serviço de todos que me antecederam e pegou uma causa minha dos 69 mil, com menos de um ano, foi reduzida para 15 mil. Ô, Eltinho, você viu aí, aqui a gente não contrata, Eltinho, ator para ficar aqui vendendo ideia que não é a real, não. É isso aqui, ó, dívida, quitou, desconto, pode ser o seu caso. 2566-2701, fale com a Solução Consultoria, a solução do povo. Você queria falar também sobre o assunto. Não, é só para poder boa tarde a todos aí, pessoal de casa, pessoal aqui do estúdio. Eu acho que a única preocupação que deve estar realmente assolando de ontem para hoje, assim, o Tite, aliás, do jogo de domingo para cá, como é que vai estar a condição física desses jogadores, né? Porque você joga num campo como foi aquele, campo pesado, você tem aí um jogo contra o Mirassol, é difícil, é um time que está ajustadinho, é um time que está disputando Libertadores, o estádio lá é um estádio pequeno, mas a pressão ela é grande, tem que ir com força máxima, né? Não tem mais como você pensar duas vezes, vou poupar ou não vou poupar. Claro, tem aquela história de conversar com a fisiologia para entender quem está em melhor condição. Mas, claro que esse não era o projeto do Tite, não era o planejamento dele colocar todo mundo em plena forma, a todo vapor agora nesse momento. 3 jogos seguidos, né, Breno? Pois é. Então eu fico pensando assim, cara, como é que... Curitiba e América. O HG falou, para né? aqueles que estão acostumados no padrão, o padrão Tite é fazer aquele planejamento dele, conseguir não ter que alterá-lo, não mudar. Eu tenho minha convicção, eu vou fazer. E aqui no Cruzeiro, a todo momento, ele está tendo que mudar de rota. Mas justiça seja feita. Ele e os atletas também são muito responsáveis. Claro, né? claro. É o resultado que a gente está falando aqui agora. Exatamente. Então, eu vejo um jogo muito difícil para o Cruzeiro amanhã, mas ainda tem um outro aspecto, né? Um aspecto psicológico, né? De entender como é que vai ser essa reação desse time. E para o torcedor, fica sempre aquela percepção, né? Tem que ganhar no Campeonato Brasileiro, tem que ganhar também no domingo. É uma semana decisiva, tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. O que não falta é pressão nesse início de temporada. Perfeito. Aí o Thiago Fernandes fica louco, porque ele queria que no início de temporada tivesse todo mundo tranquilo. Não, mas o Eltinho também não aceita a pressão, não. Não, todo ele mundo acha que não pode. Boa. Futebol não tem que ter pressão, Ele tem acha que ter que você não obrigação. Eu acho exagerada. Para mim, a pressão Exagerada. pode existir de acordo com o que acontece em competições relevantes. Eu acho o Mineiro irrelevante, é simples. Não coloco qualquer outra coisa diferente. Mas o gera Campeonato pressão, Mineiro não gera? é irrelevante. Mas não gera pressão? Infelizmente. O torcedor tinha que entender que o Campeonato Mineiro, cara, é pro torcedor se divertir, pro técnico testar opções. O Campeonato Mineiro em si, ganhar ou não, é indiferente, cara. É indiferente, não dá um centavo. Você não ganha um tostão. O cara não ganha um tostão para ganhar o Campeonato Mineiro. Tem um campeonato de várzea que paga mais do que o Campeonato Mineiro. Ganha para transmitir. Ganha para transmitir o torneio. Ganha por direito televisivo. Mas para vencer... E aí não é da federação pagando. Não é a federação pagando. É a dona dos direitos de transmissão. Agora, você está dizendo, então, pelo que eu estou entendendo, que a federação tem que acabar. Cara, não que a federação tem que acabar, mas que ela deveria pagar aos clubes para quem até porque fosse ela campeão. Para você, a importância do torneio se dá com relação à premiação, Thiago? Sim. Então você considera a Copa do Brasil mais importante que o brasileiro? Não, o fato de ser maior ou menor, não, mas o torneio, para ser importante, ele tem que ter premiação. Não. Ter premiação... Mas não, o fato de ser maior ou menor não difere se vai ser mais importante ou menos. Pergunta sincera. Mas você quanto não isso pesava assim, para você? Se o torneio tem 0 de premiação, para mim pesa muito. Tá. 0? O torneio não vale nada, valor. Não, a gente discutiu isso já. Então, assim, isso é desvalorização da própria federação do seu produto. Eu concordo nisso. Concordo. Mas eu acho que título sempre é importante. Título.
O conquistar é sempre importante. Agora, eu acho Os uma próprios falha, atletas eu falam acho uma isso. falha da Federação Mineira não colocar uma premiação para um campeonato, que é considerado, caramba, que truvãozão, hein? É o terceiro, né? Terceiro truvão, é o terceiro não, truvão, em o 10 terceiro maior campeonato, né? Mais importante campeonato. É Paulista, Carioca e Mineiro, não é Se isso? a gente não é o segundo, hein? Enfim, concordo até com o Thiago, mas são 4 grandes lá. Mas assim, o meu Cara, ponto- eu acho, Não, só- eu acho o gaúcho melhor que o nosso. Não, isso Não é acho. não. Como você fala bobagem, Não é não. irmão? Ô, Everton. Como você fala bobagem? Gente, o Everton, Juventude é maior ou menor que o América? Everton. Menor. Você acha o Juventude menor que o América? Muito menor. Juventude foi campeão da Copa do Brasil em Mas não é isso que vai 99. definir. Não. Então o que Então, o que define? A O história, Deca a campeão. História, você conhece a história do Juventude? Conheço. Juventude, Eu tô no Brasil. Você acha o Juventude menor que o América? Eu acho o Juventude menor. É bom, eu vou anotar esse dia que o Thiago acho- tá falando. e acho- Eu vou anotar esse dia que o e Thiago acho tá que- falando a respeito de E acho história, para Cruzeiro- considerar a grandeza. E acho Cruzeiro e Atlético maiores que Grêmio e Inter. Não, tudo bem. Você está baseando em quê? No meu desejo de... Qual é o Desejo, Caxias? então, Qual é o Caxias do Campeonato Mineiro? Um time que a gente sabe que é limitado, mas que você vai jogar fora, sabe que é um enrosco danado. Até uns anos atrás Então. era o Atlético, mas aí caiu. Já Não, foi o Tombense, mas já caiu. foi o Tupi, Não já existe foi o isso, não Tupi. se mantém. Lá no Sul eu concordo, mantém. Aí você tem São José. Cara, você tem time. outros. Sabe o que vocês estão Você tem fazendo? lá times que Vocês estão têm fazendo aquele títulos- negócio que a Gente, grama vocês- do vizinho é títulos sempre mais mundiais, alta que a estão nossa. falando Não, mas não é O difícil. que Nesse você- caso do Mineiro não é O que difícil. você e o plataforma são Valor maiores estão que o daqui. fazendo é a grama do vizinho é sempre Não, mais nesse alta. caso do Mineiro nunca foi Vocês tão estão olhando fácil. pra fora Eu nem da tô sua fazendo isso porque casa seria muito e fácil com o olhando campeonato pro vizinho, fraco que a achando gente grama tem. mais verde. Cara, Seria muito O fácil. campeonato é Você tá- horroroso não, mesmo. não, O Rio Grande do horrível. Sul é horroroso. Aqui é horroroso. Não, No Rio de Janeiro é ridículo. O único campeonato estadual minimamente decente é o Paulista. Qual time que é maior? Qual time que é maior? O Juventude ou o O Elton América quer do Rio? falar. Fala aí. Não, vamos deixar O falar América também, do não. Rio. O América do Rio. Pô, tá maluco. Por quê? Será que Baixou jogou lá, irmão. Ah, tá. Que isso, Então, porque o Romário jogou lá, ele é maior que o... Se o Romário jogou, já é maior que qualquer um. Como é que nós vamos fazer com isso? Não tem Não jeito. dá. Tem Não dá. dois clubes mineiros na Série B. Lá tem um, que é o Juventude. Na Série C tem mais clubes mineiros que é também do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, pra mim, Toma essa chicotada série do Elton. A elite mineira é maior do que a elite gaúcha. Sério? Desculpa, dá licença, Elton. Não. Eu vou limpar aqui que tá escorrendo um pouquinho de HG e um pouquinho de valor aqui. Valeu. E eu não ia deixar você ficar assim na televisão. Obrigado. Mas você engoliu os dois. Sério Impressionante. mesmo? É. Impressionante o que você sério? fez. Muito Não, bem. tá escorrendo um restinho de HG e um restinho de valor ali. Falar que o campeonato Que mineiro isso? é melhor do que o campeonato Qual gaúcho, que, vocês estão de qual piada. que é o critério pro cara ir pra Série D, pra Série C? Sei lá, meu. Não, pra série C você tem que subir. Acesso da D pra C. E pra D, qual que é? Sei lá. É posicionamento no campeonato estadual, Breno. Pois é, e isso quer dizer que o campeonato é melhor um quanto o outro? Não, mas mostra uma força maior. Eu tenho peraí, dois, olha só. peraí. Vamos lá. Não, peraí. Eu tenho dois na Mas elite. tem um ponto muito importante para te explicar. Se você se mantém na Série D, você não precisa se classificar pelo estadual. Você já está lá mantido. Agora, se você não consegue essa manutenção na Série D, aí só consegue pelo estadual esse acesso. E aí eu não sei quantos Na clubes Série vão de C, cada lugar. Não, e na tal, Série C né? você tem que passar pela Série D para chegar na Série C. Falou sim, isso. Isso, eu falei isso. Você só se classifica para a Série D. Só se classifica Isso. para a Série D. Gente, Eu eu acho vou que contar uma coisa pra vocês. Vocês estão fazendo um contorcionismo pra Gente, tentar defender a tese de vocês. Velho, vocês velho. estão torcendo pra tese Ô, de vocês de HG, uma forma aceita. mas de O uma mineiro é maior que o gaúcho. Para! sim. Aqui, nem a televisão que você trabalhava acredita nisso. Lógico. Tanto que valoriza menos o nosso do que o deles lá. Lá E eles é do ganham mesmo mais. grupo. Lá Até eles porque ganham mais. quem comanda a Globo daqui não é o povo do Rio de Janeiro. Pelo Só- menos foi o que me falaram. Só que lá- Mas nem a Globo acha isso que você tá achando. Peraí. Lá não é Globo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é RBS. E você sabe que é da muito Globo, bem. que Você é da sabe Globo, muito bem que tem que é da outros Globo. donos, Não, que o investimento não, é tudo outro é tipo de Globo, investimento. Tudo é Globo. Não é. Tudo não é Globo. é. TV Integração é Não, Globo, RBS afiliada, é Globo, mas é Globo. afiliada. Afiliada da Band é Afiliada. Band, não é afiliada Afiliada. de TV. Não. Então, a sua tese ela não Globo se existe só sustenta, porque Só nem cinco. a Globo acha Globo isso, porque tem paga só menos 5. pra cá do que pra lá. Globo tem Entendeu? só 5. Aí é desconhecimento. Aí Não é entra vontade. nenhum- Aí não é olhar, nenhum real não é da olhar pro Globo campeonato. no campeonato você, gaúcho. mas você é mineiro e fala aí, Nenhum- mas é uma verdade, gente. nenhum Mas é uma real. verdade. Verdades têm que ser real. ditas, velho. Nenhum real. Verdades têm que ser ditas. Pois é, mas Nenhum dói, real. né? Elas Pronto. machucam, É, ferem. bastante. Nenhum real. Você quer falar, só, você Só que é falou verdade, mal, Mas eu não Isso, espero. mas é na base Eu da você federação. valorizou eu qualquer tô- coisa fora daqui,
o Eltinho se dói. Nenhum Aí real. bate no peito pra falar que o futebol argentino é maior que o O brasileiro. Elton não me assusta com Não, essa ele não fala defesa isso, do não. Ele campeonato. fala Se ele falou que isso, o ele futebol tá louco. argentino é maior que o Ele é brasileiro. louco, ele é louco, então. Se ele fala Vai isso, lá ele é louco. limpar a baba escorrendo Você no canto fala da isso? boca dele Não, agora. não falou isso, não. Olha lá, ele disse que não. O tema é esse. Porque, qual que é a parada do HG? Ele já perdeu a discussão, ele cria um outro negócio. Já Tiagão, perdeu? ganhamos, De acordo irmão. com qual? Ganhamos. Qual é o balizador? O balizador não, o balizador tá Felipe Nunes, nítido, gente. professor Felipe Ele Nunes. mostrou a divisão. Alô, professor Qual- quais- Felipe Nunes da Quest. Ei, Um beijo pra ei. você. Um beijo pra você. Eu sou seu fã, Felipe Nunes. E de acordo com o Instituto Quest, eu perdi a discussão pro Elton Novaes. Perdeu. Não é o Instituto Quest. Perdeu. É uma nitidez. Tá acontecendo números, aqui. é dados. Quais Dados. clubes, Meu irmão, quais você estados, não tem qual direito de falar estado- nada, que você falou que o Juninho Capixaba é mais lateral do que o Renan Lodge. Mas Isso aí já... aí, tá isso vendo aí, que ele isso mudou aí- o negócio? isso aí já arrebenta Eu falei o mesmo. seu. Eu falei não, mesmo, irmão. mas o problema Arrebenta disso. seu. Nós estamos Aqui, discutindo outra outra coisa. coisa. Outra coisa, a discussão é outra. Nem a TV cai, detentora não. dos direitos dos campeonatos estaduais cai. vai para essa tese do Eltinho. Não cai. Então não acredita nisso não. O futebol gaúcho, o campeonato gaúcho é melhor do que o nosso aqui. Jamais. Vamos aceitar. Nunca Vamos foi. aceitar. Vamos aceitar. Nunca tá foi. tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? Porque não adianta. Você fala bobagem dessa, você brocha o povo. Nunca foi. E se o povo brocha, nós temos que fazer o quê? Nós temos que... Porque se você anda cansado o tempo todo, está estressado com os problemas do dia a dia e sente que o desejo sexual diminuiu e que o desempenho já não é mais o mesmo, isso não é normal não, você sabia? Não é mesmo. E o Denilson está chegando aqui para me ajudar a provar que não é normal. Vamos dar Alfa XL para esse povo aí, Denilson. Aí não é normal Pra mesmo. parar de falar bobagem. Obrigado. É. Parabéns pelo Denilson, debate.